Vamos seguindo com o CGC News, vamos trazendo mais informações para você. E a partir de agora, o Você Sabia, com o Dr. Maurício Abdala, quadro aqui do CGC News, que vai falar hoje sobre advertência no trabalho. Quem é que não tomou advertência no trabalho, né? Eu não me lembro de ter tomado advertência, mas bastante gente já tomou sim aí, né? E você sabe como que funciona? Eu também não sei. Como funciona a advertência no emprego? Dr. Maurício Abdala, qual é o seu objetivo? Fala pra gente aí. Você sabia? Olá, Isaías. Olá, pessoal que acompanha aí o CGC News com as notícias mais quentes do dia aí. Tudo bem com vocês? E aí, quem é que já teve o desprazer de tomar aquela advertência no seu trabalho, hein? Mas e aí, para que serve a advertência? Como funciona ela? Qual é o objetivo da advertência? É isso que eu vou tentar explicar para vocês hoje aqui no nosso bate-papo. Tentar explicar aí em poucas palavras, apenas para tirar algumas dúvidas, eliminar alguns mitos sobre a advertência, que tem muita coisa que o pessoal entende bastante errado sobre essa advertência que o empregador dá ao seu empregado em caso de cometer alguma falta, né? Bom, primeiro eu queria deixar claro que a função principal da advertência é de alertar o empregado, gerar atenção, é um meio apenas para alertar o funcionário de que ele está praticando alguma conduta ou ato que não condizem com as regras da empresa, tá? O maior problema disso é que tanto o empregado quanto os empregadores, os patrões, tem muitas dúvidas na aplicação dessa advertência, tá? Porque, como eu disse, existem muitos mitos aí, muitas ideias que não são verdadeiras sobre essa advertência, tá? Bom, para começar, a advertência não possui regulamentação legal, ela não está prevista em lei, não consta lá em nenhum artigo da CLT, em nenhum outro dispositivo legal a advertência no ambiente de trabalho. Ela simplesmente foi criada aí pelos usos e costumes, como uma forma dos empregadores darem uma chamada em seus funcionários sem que tenha que haver uma suspensão ou uma demissão por justa causa, tá? A advertência ela não deve ser entendida como uma punição, certo? Ela deve ser entendida simplesmente como uma medida educativa, indicando ao trabalhador quais são as atitudes esperadas pelo patrão, certo? É como se o patrão estivesse indicando ao trabalhador qual é o comportamento que ele espera daquele trabalhador dentro da empresa, certo? Que caso ele continue agindo de forma inadequada na visão do patrão, aí ele pode sofrer sanções ou penalidades aí um pouco mais graves. A advertência ela é tão leve que ela pode inclusive ser aplicada até mesmo de forma verbal, tá? Ela tem validade tanto na forma verbal quanto na sua forma escrita, e essa aplicação depende muito aí do grau de importância daquela situação, depende do quão grave foi a transgressão cometida pelo funcionário, quão grave foi a falta que o funcionário cometeu, ou a conduta indevida dele, se afetou muito, pouco. Então cada caso deve ser analisado separadamente, e em casos bem leves a advertência ela pode ser inclusive verbal. Muito bem. Doutor, e fala uma coisa para mim aí, como é de ser aplicada, né, essa advertência do trabalho?
Bom, vamos lá. Como pode ser aplicada a advertência, né? Apesar dela não possuir nenhum dispositivo legal. Mesmo não estando regulamentada expressamente em lei, a aplicação da advertência tem que observar alguns pontos que foram sendo adaptados e melhorados aí com o tempo, né? Através do uso e o costume. Ficou uma coisa muito normal de se aplicar, e hoje a advertência faz parte do ambiente de trabalho como uma advertência ao empregado, certo? Bom, como é uma coisa usual, a regra não é taxativa, não é obrigatório que seja feito assim, mas eu vou explicar aqui mais ou menos como ela é feita no dia a dia, na maioria das empresas. Normalmente é natural que algumas empresas possam adotar medidas diferentes, mas o que eu vou explicar aqui é o que acontece na regra geral, tá? Bom, primeiro, a advertência verbal. Normalmente, numa primeira oportunidade, numa primeira transgressão de regra, numa primeira falta cometida, uma primeira má conduta do funcionário, o empregador normalmente aplica aquela advertência verbal. E em caso de uma reincidência, caso o funcionário continue a agir de maneira incoerente com as normas da empresa, ele aplica a advertência por escrito. É muito raro que se aplique a advertência por escrito na primeira advertência, porém não é impossível. Como eu disse, depende muito aí da gravidade dessa conduta indevida que o empregado praticou, certo? Caso o empregador opte pela advertência verbal ali, ele tem que tomar alguns cuidados, como por exemplo, ele não deve expor o trabalhador ao ridículo na frente dos colegas, tá? Então se a advertência for verbal, ele vai chamar aquele funcionário num canto, de preferência ali com pelo menos uma testemunha, normalmente duas, e ter uma conversa com ele, onde ele deve explicar o porquê que está sendo chamado a atenção, qual foi a conduta dele que é reprovável pela empresa e como ele deve agir dali para frente. Então, dessa forma, considera-se que ele foi advertido. É ali um bate-papo: olha, fulano, você fez uma brincadeira sem graça com o seu colega de trabalho, ele não gostou, a empresa tem como norma que os funcionários têm que se respeitar mutuamente, então você evite daqui para frente fazer brincadeiras de mau gosto com seus colegas. Perfeito, está advertido, tudo certo, não tem penalidade, nada muda, segue o jogo. Tá? Essa conversa ela tem que ser clara e objetiva, certo? E inclusive deve ser mencionado o que pode acontecer com ele caso ele continue a praticar tal conduta. Desculpe. Já a advertência escrita, quando ela for aplicada, ela tem que ser feita sempre em duas vias, trazendo detalhadamente o que aconteceu, certo? Ela deve, de preferência, trazer junto quais são as regras da empresa, para que o empregado entenda que aquela conduta que ele fez é incompatível com as regras de conduta da empresa, certo? Se o empregado já recebeu uma advertência verbal, na escrita esse fato deve ser mencionado no corpo da advertência escrita, deve ser mencionado que aquele funcionário já foi advertido verbalmente por essa mesma conduta, certo? E essa advertência verbal ela tem que ser entregue em duas vias, porque uma deve ficar com o empregado e outra com o empregador,
e ela precisa da assinatura do empregado que está recebendo e de 2 testemunhas que presenciem o fato. E caso o empregado se recuse a assinar essa advertência, é possível fazer algo? Sim, é possível. O empregado tem o direito de se recusar, naturalmente, né? Ninguém é obrigado a assinar nada que produza provas contra ele mesmo, mas o empregador também tem o seu direito resguardado. No caso de o empregado se recusar a assinar, basta que o empregador chame 2 testemunhas que irão assinar essa advertência, mencionando que o empregado se recusou a assiná-la. Tá? Então, dessa forma, o empregador estará resguardado aí para uma futura ação judicial, caso ela ocorra. Certo? Então, basicamente é isso. E o mais importante, como eu disse sempre, é a gravidade da conduta praticada pelo empregado. Tá certo. E quais são as situações, né, que pode gerar uma advertência no trabalho? Quais são as situações que podem gerar uma advertência no trabalho? Tá aí uma pergunta simples e até um pouco complexa. Complexa porque, como a gente já mencionou, a advertência ela não tem previsão legal. Ela não está determinada em lei, então ela não tem um rol ali de situações que podem gerar essa advertência. Como eu disse, ela foi criada aí pelo uso e o costume nas empresas, como uma forma de não ter que punir um funcionário com uma suspensão ou demissão em casos menos graves, tá? Então, dessa forma, a advertência ela normalmente é aplicada quando a atitude do funcionário não é tão grave ao ponto de gerar uma suspensão ou demissão, mas também ela não é tão leve ao ponto de que o empregador pode deixar passar batido, deixar acontecendo e deixar seguir como está. É aquela coisa que ela não prejudica tanto o andamento da empresa, não é grave, mas ela também não pode passar batido. Ela tem que ser mencionada ali para que se acerte a situação. Como exemplo, aí, o que eu posso citar para vocês? Aquele empregado que trabalha com má vontade, com preguiça, com falta de atenção, isso aí não é passível de gerar uma suspensão do seu contrato de trabalho. Também não é possível que você dê uma demissão por justa causa, mas é possível que você dê uma advertência para que esse funcionário passe a trabalhar com mais atenção, para que ele não seja preguiçoso e atue com mais energia. Você pode cobrá-lo através de uma advertência, que é um alerta. Outro exemplo, fofocas no meio do ambiente de trabalho, aquelas rodinhas de conversa, um falando do outro, tal. O patrão pode perceber que aquilo está prejudicando a interação entre os funcionários. Não é nenhum crime, não é nenhuma falta grave passível de gerar uma demissão por justa causa, mas é uma conduta ali que está atrapalhando o funcionamento da empresa. Então é também passível de uma advertência. O uso de celular no ambiente de trabalho também é passível de uma advertência. Brincadeiras desagradáveis com os colegas de trabalho, como eu citei aí no exemplo, né? Logo lá no início, o cara fez uma brincadeira sem graça, o colega de trabalho não gostou. Então é possível que seja aplicada uma advertência. O uso de roupas inadequadas no ambiente de trabalho, o uso irregular de uniforme. A pessoa vai trabalhar ali, vai com uma bermuda num local onde trabalha com produtos que podem riscar a pele, alguma coisa assim. Então são situações passíveis da aplicação de advertência
porque não são fatos tão graves ao ponto de que você tenha que mandar o funcionário embora por justa causa ou aplicar nele uma suspensão, certo? É importante que todas essas situações aí que são passíveis de gerar uma advertência, é importante que o empregador deixe todos os seus funcionários cientes das normas de conduta esperadas por ele dentro da empresa. Desculpa, pessoal. É importante sempre que o patrão, o empregador, deixe essas regras de condutas e normas internas sempre visíveis e bem claras aos seus funcionários, para que eles tenham a consciência de que não devem agir daquela forma. Porque é complicado você cobrar de alguém algo que ele sequer sabe que é indevido. Tá? Então é importante que o empregador elabore um documento aí, uma minuta, tenha um quadro na empresa informando as normas de conduta esperadas por ele ali dentro da empresa, com relação ao uso de celular, horário de trabalho, o uso de roupas. Tá? Ele tem que deixar claro qual é o comportamento que ele espera do seu funcionário. Tá bem? Bom, para finalizar aqui, só como eu falei que iria desconstruir alguns mitos, existe uma crença popular de que o funcionário, por exemplo, só pode receber uma suspensão ou uma demissão após a aplicação de 3 advertências. Isso não existe, é um mito, não é verdade, tá? A advertência, ela não é um pré-requisito para que possa chegar a uma suspensão ou demissão. A suspensão ou demissão podem ocorrer de imediato, sem que haja necessidade de advertência, tá? Não existe um número mínimo ou máximo de advertências para que ocorra a demissão ou suspensão. Você pode tomar uma advertência e numa próxima vez ser demitido. Você pode tomar 10 advertências e não ser demitido. Então tudo aí depende da gravidade da sua conduta e de como o empregador faz uso do instituto da advertência. Tá? Então é um mito, não há necessidade de aplicação de advertência para demissão. Não existe essa história de na terceira advertência a próxima é demissão. Isso é tudo um mito que foi criado, tá legal? Bom, eu acredito que sobre a advertência era o que eu poderia falar. Eu consegui traçar aí em poucas linhas, tá? Não tem como me aprofundar mais nesse momento. Espero ter esclarecido bastante aí para vocês, espero que tenha ficado claro, espero que tenham entendido quanto aos mitos aí das advertências, e tomem cuidado aí no seu ambiente de trabalho, tá ok? Até logo para vocês. Tá aí, né? Dr. Maurício Abdala trazendo as informações aí sobre advertência no trabalho. E se você quiser saber mais alguma coisa sobre o Dr. Maurício Abdala, Dr. Maurício Abdala Botasso. Ele fica ali na Avenida Duque de Caxias, 760, sala 2, ali no Superposto Avenida. Você pode ligar para 1441060156 ou também para o 14981071977 ou mandar um e-mail, né, para adv.abdala@yahoo.com.br.